Então, abra a tua Bíblia no livro, do segundo livro dos Reis, capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, uma história muito conhecida. Eu passei a semana toda pensando que eu ministraria uma outra história aqui de Reis também. Talvez eu fale sobre isso na próxima semana, onde os profetas se alimentam por engano de comida mortífera. Ontem, até a hora que eu cheguei de Maringá, eu tinha certeza absoluta que eu ministraria sobre um outro texto. Aí eu acordei de manhã com esse texto no coração, com uma história muito rica. Eu espero, diante da graça do Senhor, por aquilo que Deus nos concede, trazer uma palavra reveladora ao meu e ao teu coração. O texto diz assim: certa mulher, olha que texto triste, né? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele, o profeta: vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre os teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchia. Cheia a vasilha, disse a mulher aos seus filhos: chega-me aqui uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Verso 7, eu vou encerrar. Então foi-se ela, a mulher, e fez saber a Eliseu, o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e os teus filhos vivei do resto. Queridos, a vida de Eliseu e de Elias é emocionante. Se você perceber, você já deve ter percebido isso, nós só conhecemos Eliseu e Elias pelos seus milagres. Isaías, por exemplo, Jeremias, Esdras, Neemias, nós temos um relato que leva o seu nome. No Novo Testamento, por exemplo, podemos conhecer a ótica de Mateus, a ótica de Marcos, a de Lucas, de João. Podemos entender o que pensa Paulo, porque ele escreveu várias epístolas. Você não encontra na Bíblia o livro de Elias. Você não encontra na Bíblia o livro de Eliseu. Nós só podemos entender a história desses homens, que foram os 2 profetas que mais fizeram milagre. É interessante isso, né? Como que os profetas que mais operaram sinais, que mais operaram maravilhas, não tem um livro de registro dos seus feitos. Eu não quero me estender nessa palavra de
inicial de introdução, mas Elias e Eliseu viveram um momento muito difícil. A Bíblia em si narra momentos de muita crise, mas especialmente no exercício ministerial de Eliseu e depois de Elias, que o antecedeu, o reino de Israel, a nação de Israel estava dividida entre o reino do norte e o reino do sul. Enquanto eles profetizavam tanto para um quanto para o outro, o Jerusalém tinha se tornado, Jerusalém continuou com o Judá, e o reino do sul tinha perdido Jerusalém, tinha perdido o lugar de adoração, tinha perdido o lugar de culto. Sendo assim, o que o reino do sul começou a fazer? Começou a prestar adoração, não mais da maneira como Deus queria, mas como não tinha Jerusalém no lugar de adoração, na época, começaram a adorar nos montes os seus ídolos e os seus falsos deuses. Foi nesse contexto que Eliseu e Elias começam a profetizar. O interessante é que tanto Jerusalém como o reino do norte foram vencidos pela idolatria. Por quê? E aqui eu quero trazer uma informação interessante. Pastor, mas se o reino do sul permaneceu com Israel, por que eles perderam? Porque espiritualidade não se garante por uma estrutura religiosa. Guarde bem isso, querido. Espiritualidade não se garante por uma estrutura religiosa, mas sim com uma comunhão pessoal com o Senhor. O fato de nós estarmos contemplados por uma estrutura religiosa não garante. O fato de eventualmente perdermos a estrutura religiosa também não nos inibe. Eu amo conforto. Eu gosto de chegar aqui e ver os irmãos sentados na cadeira estofada. Amo isso. Agora, isso não garante culto. Eu, como geralmente venho de terno, hoje eu não pus gravata, né? A direita viajando, achei melhor não arriscar, né? Sem a Dinair, você imagina para mim botar o colarinho? É 2 horas, né? Depois ela fica torta. Acho que acompanhando o manequim, né? Quando a Dinair está, ela ajeita. Mas quando eu chego aqui de terno e gravata, é tão gostoso o ar-condicionado. Isso facilita a minha estada aqui. Mas isso não garante a minha adoração. Porque a adoração não é resultado de estrutura. A adoração é resultado de uma experiência pessoal com o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque Elias e Eliseu tiveram que profetizar no momento em que a estrutura religiosa estava totalmente corrompida. A Bíblia diz em João 1,12, eu coloquei o texto lá, mas dá para dispensar a leitura, que todo aquele que recebe Jesus se torna filho de Deus, independente da estrutura que recebe. Eu e você
Temos que aprender com o milagre de Elias e Eliseu, no caso hoje de Elias, algumas lições. E a primeira lição que eu quero começar a pensar nela, nesse tempo que temos para ensino, é que Deus quando pensou numa nação, no caso Israel, nunca pensou que essa nação pudesse ser injusta e opressora. Não é meu objetivo aqui, mas se você ler as Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, há ordens específicas, por exemplo, para os cuidados com a viúva. Mas aqui estou lendo um texto que me faz dar vontade de chorar. Porque essa era uma viúva numa nação santa, sendo oprimida pelos credores. Pior do que isso, era uma viúva que servia a Deus, era uma viúva crente. Pior ainda, era a viúva do servo do profeta. Eu não queria ser Eliseu nesse momento. A pessoa, alguém chega e fala: pastor, o cara que trabalhou com você a vida inteira, que foi fiel, morreu. Como o senhor era um avarente para agarrar mal, eu fico pensando assim. Foi isso que ele falou para Eliseu: ó, o senhor pagou mal o meu marido a vida inteira, agora ele morreu, e é o seguinte, ele morreu, eu estou no bico. Morreu, e os credores não querem saber. Porque a nação que é santa, não é tão santa assim. E o senhor que era patrão também não era tão bom assim. E agora, a vaca foi para o brejo, com corda e tudo, e eu não sei o que fazer. Primeira palavra que eu quero pensar nesse contexto, tentei pintar esse contexto rapidamente, para você ver o seguinte: mesmo num contexto de injustiça, mesmo num contexto de, vou medir bem minha palavra, mesmo num contexto de contradição da vontade de Deus, nós podemos, querido, não quero entrar nesse detalhe, nós podemos, num ambiente como o nosso aqui, ó, uma comunidade de fé, podemos estar vivendo totalmente fora da vontade de Deus. Você acha que Deus queria que a viúva do profeta devesse? Você acha que Deus desejava que viúva alguma devesse? A impressão que dá é que Israel está parecendo com a nossa previdência, né? Viúvou, morre os dois. Às vezes, mesmo num ambiente santo como o nosso, querido, nós passamos por momentos de dificuldade. O fato de ser o povo de Deus não impede que haja em nosso meio injustiça, miséria, opressão, dor. Isso me faz entristecer. Mas eu quero trazer uma primeira palavra nessa noite. Sempre há possibilidade de buscarmos a Deus, mesmo em meio à crise. Eu não nem gosto usar esse termo, porque usa tanto, mas mesmo em meio à injustiça, em meio à dificuldade, sempre há a possibilidade de buscar a Deus. Eu não sei qual é a tua situação, mas seja qual for, sempre existe a possibilidade de buscar a Deus.
Olha o verso 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, eu pus até de amarelinha ali, o que ela fez? Ela chamou a Eliseu. Querida, essa mulher tinha motivo de sobra para estar injuriada. Esse Eliseu não tinha resolvido o problema dela enquanto o marido era vivo. Mas mesmo assim, ela falou, há a possibilidade de eu buscar a Deus. E eu vou buscar a Deus chamando o profeta. Eu quero nessa noite desafiar a mim e a você. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à notícia desagradável, a buscar ao Senhor. Precisamos entender de uma vez por todas que o fato de servirmos a Deus não nos livra de passar dificuldade. E aqui a dificuldade é dos dois. A mulher está em crise, porque ela está devendo. Não sei se você percebe, se é claro para você, eu quero trazer essa tônica. Quando ela põe a crise dela, quem entra em crise é o profeta. Eu me lembro uns 6 anos atrás, né, o bispo, hoje bispo, né, na época pastor Mano, me ligou, era umas 4 horas da tarde, né, e falou assim: Éder, você tem compromisso hoje à noite? É um sábado. Eu tenho culto dos jovens. Ele falou: sabe, é que eu estou com um probleminha. Eu interrompi, falei: mano, deixa eu entender. Antes dele falar, fica quietinho um pouquinho, mano. Você vai me contar o teu probleminha. Daqui 15 segundos, você vai estar livre e o probleminha vai passar a ser meu. Eu não sabia o que era que estava acontecendo. Falou: daqui 15 segundos, você vai passar o probleminha para mim. Ele deu uma risada e contou o que tinha acontecido. Falou: eu tenho que dar uma aula lá em Maringá, às 8 horas. E o tema é esse. Falei: bem sabia. Probleminha seu, depois da ligação, passou a ser um probleminha meu. A mulher chama Eliseu, e olha o que diz o verso 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Eu tentei colocar em destaque aí. Sabe por quê, querido? Porque a mulher não sabia o que fazer, mas Eliseu também não. O bom da boca, o pastorzão, o profetaço, o cara do milagre, estava perdidinho aqui agora. Sabe quando o seu filho faz a pergunta, você fala: rapaz, o que eu vou fazer? O que eu vou responder? Esse é o ambiente desse milagre, querido. Um ambiente de uma mulher endividada e de um profeta indeciso. Uma mulher que teve um marido profeta irresponsável porque morreu devendo, e o profeta titular coçando a cabeça assim: ó, que te hei de fazer? O que eu posso fazer? Ou seja, eu também não sei. Eu quero, dentro desse quadro que eu tentei esboçar como introdução, trazer 3 informações para a sua vida. Já que eu estou igualzinho Eliseu, também perguntando: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Em momentos de incerteza, que crente tem incerteza, não tem? Pai tem incerteza, não é verdade? Patrão tem certeza. Você que é patrão sabe disso. O teu empregado acha que você tem todo o recurso. Ele não sabe que você está coçando a cabeça para pagar depois da manhã. Né? O cara está lá pedindo aumento, o que eu vou fazer? Eu também não tenho.
né? Quando o filho chega e aperta, o pai fala, também não sei. Mesmo em meio à crise, querido, olha algumas coisas que podemos ter certeza absoluta mesmo em meio à dificuldade. Em qualquer situação, não há ninguém. Meu português não ficou legal, né? Troca o slide para mim. Agora estou vendo aqui que não ficou legal. Não, pode, não é, ó. Sempre temos alguém para pedir ajuda. Eu acho que eu me enrolei isso. Sempre temos alguém para pedir ajuda. Olha bem para mim. Sempre nós podemos contar com alguém. Em situações absurdas como essa, que o profeta falhou, já tinha falhado com o marido, agora falhou com ela. Essa mulher, ela podia contar com alguém. Olha o texto que vem logo na sequência. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias. E não pede poucas, não. Eu cortei ali por propósito. Então, entra e fecha a porta. Queridos, preste bem atenção no que eu vou tentar dizer a você nesta noite. Pode ser que o socorro não venha exatamente do que você tem pensado. Sabe qual é o nosso problema? Essa mulher pensava, quem pode resolver minha questão é Eliseu. É Eliseu que costa a cabeça e fala, eu não posso. Mas ó, pede pro teu vizinho aí. Pede vasilha pro cara. Sabe por quê, querido? Sempre tem alguém para pedir ajuda. Nem sempre é o pastorzão que vai fazer milagres, tá? Nem sempre é o profeta. Nem sempre o socorro veio daquela maneira que você imaginou. Nós temos a mania de achar que o meu socorro tem que vir dali. Nós temos o hábito de imaginar que se aquilo que eu estou pedindo, Deus não fizer daquele jeito, não tem outra maneira. E sempre tem uma maneira. Sempre tem um jeito. Pode não ser o que você imaginou. Pode não ser o que você está projetando, mas socorro vai de vir. Salmo 121, acho que está na sequência ali, fala que eu levo os olhos para o monte, tudo virá meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. Por quê? Porque o meu Deus fez os céus e a terra. Quando que ela imaginou que o socorro dela vinha dos vizinhos que emprestavam vasilha? Sempre tem alguém, querido, para pedir ajuda. É que nós imaginamos que a ação de Deus só pode vir da maneira como eu sonhei. Orei tanto na minha infância, querido, para ser curado. Porque eu achava que a única maneira de Deus me usar era eu ser curado. Eu não imaginava ser pastor com esse meu jeitinho. Eu não imaginava pregar para um grupo como está aqui hoje, talvez 500, 600 pessoas, não sei, com essa minha dicção. Eu achava que eu tinha que ter uma voz assim parecida com o do Lombardi. Pelo menos Cid Moreira, né? Uma dicção daquela assim de parar o trânsito. Sabe por quê? Como que Deus vai usar alguém com os meus limites físicos? Pode, querido, a ajuda vem. O socorro vem da onde você menos espera. Deus usa situações que eu nunca
pude imaginar na minha vida. Se eu amanhecesse amanhã retinho, acho que eu não saberia nem viver. Porque é assim que eu sou. Acho que eu não teria graça. Se eu entendesse você pregasse, ia ter graça. Não gostou de perguntar assim, o que ele falou mesmo? De vez em quando eu vejo você perguntar um ponto, o que está falando? Só entendi um pedacinho. Mas socorro vem. Alguém vem. Lembra de Neemias? De Neemias não, perdão. Lembra de Naamã? Naamã era um general do exército, leproso. Aí ele foi para Israel para ser curado da lepra. O que ele pensou? Vou chegar, eu quero carta ao rei de Israel. Que eu vou chegar lá e vou pedir para o rei de Israel. Quando ele chegar lá e fala com o rei fica louco. Porque o rei fala assim, Naamã quer brigar comigo, porque eu não posso curar ele. Aí ele, o mesmo profeta aqui, Elias, perdão, o pai espiritual de Eliseu, quase morri de susto logo, isso segura a criança. Deus o livre. A gente perde a unção, mas não perde a piada, né? Porque a piada vai embora, a unção Deus traz de volta. Deus é gracioso, Deus é bom demais. Aí ele chega lá, o rei de Israel não pode curar ele. Aí ele pega e vai até Eliseu. E Eliseu manda o assistente dele, Geazi. Aí o cara manda Naamã se banhar. Esqueci o nome do rio agora, me deu um branco aqui. Jordão também é difícil, né? Ia lembrar do Rio Jordão. Se manda lembrar do Rio, banhar no Rio Jordão. Ele fala assim: eu pensaria que o profeta sairia sobre mim, colocaria a mão na minha cabeça, coisa e tal, mas banhar no Jordão. Sabe por quê, querido? Socorro pode não vir da maneira como você pede, mas ele vai vir da maneira como Deus estabeleceu. Você não tem que entender o como Deus vai fazer. O que você tem que saber é que sempre tem alguém para pedir ajuda. Você não está sozinho. Você pode não ter aquela pessoa exata. Pode ser que o teu pastor fure com você. Pode ser que o teu líder fure com você. Pode ser que o cliente que você imaginou ser a única saída fure. Mas de alguma forma, Deus vai abençoar a tua vida. Pede vasilhas emprestadas ao teu vizinho. Talvez o modo como Deus vai fazer, você nem imagina. Segundo tópico, pode pular, acho que os dois slides, vai até o tópico para mim. Não há ninguém que não possa trabalhar. Querido, presta bem atenção nessa palavra que eu quero trazer para você. Não há ninguém que não possa trabalhar. Vamos ver o versículo. Põe lá para o versículo, meu querido. Eu esqueci de pôr. Pode deixar. Deixa eu usar depois. Por que não há ninguém que não possa trabalhar, querido? Esse milagre é um milagre que me impressiona. Porque essa mulher, ela me surpreende. Essa mulher, esse milagre é um milagre que envolve muito serviço. Eu já falei sobre isso aqui em uma outra ocasião. Porque a mulher está endividada. Aí o profeta tem a ideia maluca de pedir vasilha para o vizinho. E aí, você lembra da história? Ele vai pôr o azeite na vasilha
e vai multiplicando o azeite. Eu não pus outra tradução, esqueci de pôr, falha minha. Acho que é o verso 5, Eliseu fala assim para ela, verso 7, põe o verso 7 para mim, acho que é o 7. Volta lá no comecinho, põe o verso 7 para mim. Eu inverti as ordens aqui, ó. Então, ela foi e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e o teu filho vai viver do resto. Quero dizer com isso que não há ninguém que não pode trabalhar, querido. Eu, na minha visão, se o profeta fosse em casa, eu ia pegar uma nota de R$100. Fala, vamos orar para multiplicar essa nota de R$100. Porque multiplicar o azeite não resolve nada para mim. Porque quantas pessoas dessa cidade têm azeite para vender e não consegue? Eu, quando eu vim para cá hoje, no meu caminho, eu passo por uma das ruas, que deve ter, se não me engano, tem 4 casas com placa vende-se. Eu fico imaginando, o dono daquela casa, faz uns 3 anos que eu passo ali. Faz uns 3 anos que ela quer vender uma das casas, pelo menos. Fico imaginando essa mulher aqui. Né? Tem azeite para vender. Hoje, vamos pensar em nós hoje. Na crise que está hoje, ter azeite para vender resolve tanto assim o teu problema? Sérgio, quantos carros você tem para vender na Rafael? Hoje? Quanto? 100. Você está precisando de dinheiro, Sérgio? Mas está com 100 carros para vender lá, né? Tomara que vende, Sérgio. Mas é difícil vender amanhã um carro, não é, Sérgio? Agora, essa mulher está com um quarto cheio de azeite. Grande vantagem. Que maravilha. Sabe por quê, querido? Porque todo mundo pode trabalhar. Milagre. Não é mágica. Mágica é eu pegar uma nota de R$100 e o cara olhar para mim e subir assim, um monte de R$100, mas um monte de azeite para me ter que ir na feira vender, é duro, hein? É de lascar, hein? Tem que vender azeite na feira, né? Não tem imóvel para vender lá? Tem, não tem? Tem dinheiro guardado no cofre? Bem menos, né? Tem mais móveis do que azeite. Tem mais móveis do que dinheiro. Tem muito crente que não quer trabalhar, não. E quer que Deus multiplica o real. O bom mesmo é você multiplicar euro. Né? É melhor multiplicar 100 euros do que multiplicar 100 reais. Não é multiplicar azeite. Outro texto que eu pus lá. Agora sim, põe Gênesis para mim lá, querido. Olha que eu sempre pego sobre esse texto. Esta é a Gênesis do céu e da terra. Quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou. Olha o que o texto fala no verso 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. E ele vai explicar porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. É um dos meus textos favoritos. Esse texto fala que, embora a criação tivesse todo o ambiente, faltavam 2 coisas. Faltava a bênção de Deus, que é a chuva, e faltava homem disposto a lavrar a terra. Deixa eu perguntar, tem gente que fala assim, não, é só Deus abençoar. É Deus abençoar, meu irmão, e você trabalhar. É Deus abençoar, fazer chover, e você ter disposição para lavrar a terra. Porque tem gente em nosso meio que acha que só a bênção enriquece. Querido, é a bênção em trabalho. É a bênção em disposição.
é a bênção. E você colocar a mão no arado e dizer, eu não vou olhar para trás. Nós temos que aprender, querido, que trabalho é coisa de Deus. Existe uma ideia errada. Diz que Deus puniu o homem com o trabalho. É mentira isso. Deus puniu o homem com canseira e com enfado, porque antes do pecado o homem já plantava e já lavrava. Trabalho não é obra do inferno, trabalho é obra de Deus. E Deus não faz chover enquanto você não se prepara para lavrar a terra. Deus não vai derramar sobre a tua vida, meu irmão, enquanto nós não nos prepararmos para lavar a terra. Sabe por quê? Porque não há ninguém que não possa trabalhar. Se hoje eu fizer um apelo aqui e 100 pessoas aceitar Jesus, eu tenho um problema, porque eu não tenho líderes de célula para cuidar das 100 pessoas. Não é só a chuva, é a chuva e trabalho. Se nós queremos ser uma igreja que impacte essa nação, temos que transformar cada um de nós em um líder em potencial. Deus quer fazer chover, mas nós temos que estar disposto a trabalhar. Deus vai multiplicar o azeite, mas não vai multiplicar nota de R$100. E o azeite vai exigir trabalho. Uma prova disso é o relógio de oração, sábado. Não precisa levantar a mão. Pastor, eu quero que a igreja seja abençoada. Quem está disposto a pagar 1 hora de oração entre sábado e domingo para que o avivamento invada a vida dessa cidade? Ah não, pastor, eu queria assim um milagre. Não, milagre não, você quer mágica. Porque milagre exige trabalho. Milagre exige esforço. Milagre exige um preço a ser pago. Relógio de oração 1. Culto de primícia é outro, querido. Querido, culto de primícia deveria ser aqui. Na verdade, uma das armas que Deus nos deu é o culto de primícia. Mas nós não honramos, sabe por quê? Não queremos trabalhar. Tinha que ser na Expoar o culto das primícias. Tinha que a cidade inteira percebeu. Vamos lá orar. Vamos passar 1 hora de louvor e de clamor ao Senhor. Vamos trabalhar. Não, a gente quer mágica. A gente quer, fala, isso é igual o Shazam. Mágica. Deus não trabalha com mágica. Deus trabalha com milagre. E milagre é trabalhoso. Pastor, a Bíblia tem um mandamento que manda descansar um dia. Se fosse assim, um dia trabalhar e 6 dias descansar, seria o mandamento do descanso. Mas o 4º mandamento é o mandamento do trabalho. 6 dias trabalharás. Aí você não lembra. Só lembra da outra parte. Do 7º dia descansará. Tem irmão que acha que todo dia é dia de descanso. Sabe por quê? Você chama o cara para fazer um 4x4. Ah não, pastor, é muito difícil. Muito difícil. 4 versículos da Bíblia todo dia é muito difícil. Ah, eu quero milagre, sabe? Mas tem que vender essa azeiteira, não. Não, eu tenho que ler a Bíblia todo dia, 4 versículos. Pastor, isso vai quase 20 minutos. Brincadeira. Com 20 minutos diário, você lê a Bíblia no ano. Sabe o que acontece, querido? A gente quer que Deus multiplique o dinheiro. Não quer que Deus multiplique o azeite. O texto que vem na sequência, eu gosto muito. Isaías 40. É um dos meus textos favoritos, quando o assunto é trabalho. Fala assim, os que esperam, está lá o texto, querido? Os que esperam no Senhor renovam suas forças, com asas como águia. Sobem com asas como águia. Correm e não cansam. Caminham e não fadigam. Os que esperam no Senhor não ficam aguardando. Eu já falei sobre isso tantas vezes, né? Quem espera em Deus corre.
Quem espera em Deus voa. Está esperando em Deus, querido? Então trabalhe, que Ele vai multiplicar o azeite, mas não vai multiplicar o teu recurso. Eu não pus o data show, mas eu devo ter falhado na hora de fazer o data show, o slide, mas eu vou encerrar com a seguinte palavra. Primeiro eu dei uma palavra rápida, que o socorro pode vir de outro lugar. Não tem ninguém que não tem ninguém para contar. Depois eu falei que nós temos que trabalhar. E terceiro, devia ser o primeiro, mas vai ficar em terceiro, por falha na exposição. Nós temos que contar a vida pelo que pertencemos. Falei isso com a Kelly essa semana. Estava conversando com a Kelly na igreja. Falei sobre isso. Eu não vou ter toda a tua show, que eu devo ter falhado. Em tempo de crise, nós temos que contar a vida pelo que nós temos. Quando Eliseu chega para a mulher, pergunta: o que você tem em casa? Qual foi a resposta dela? Tua serva não tem nada, a não ser uma vasilha de azeite. A primeira reação da mulher foi a ausência. Eu já ministrei sobre isso em uma outra ocasião. Nós temos o hábito de contar a vida pelo que nós não temos. Essa mulher, ela achou que ela não tinha nada. Põe no verso 4 para mim, se não me engano. Para a gente visualizar o texto. Volta lá no comecinho. Acho que é o 4. Do 3. Não, o 3 então. O que ele fazer para você é: o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Deixa eu perguntar para você: quantas vezes na vida nós não contamos a vida igual essa mulher? O que você tem? Tem nada. Não conta comigo, não. A vida não é contada, meu querido, pela ausência. A vida é contada pela presença. Não importa o que falta, importa o que tem. Essa mulher, ela achou que ela precisava de muito mais, mas ela tinha algo. E eu poderia ficar aqui dando vários exemplos para você. Vamos pensar nos mais clássicos. Moisés tinha um desafio enorme: tirar um povo do Egito. Quando Deus chama Moisés, o que ele fala? Eu não posso, Senhor. Eu não posso porque eu sou pesado de língua. Eu não posso porque eu sou parecido com o pastor Éder, eu sou gago, se eu falar não vai resolver. Moisés, o que você tem na mão? Lembra a história? Ele falou: eu tenho na mão um cajado. Faz o seguinte: esse você tem? Então é com esse cajado aí. Joga o cajado na terra. Jogou o cajado jogou a cobra. Lembra a história? Por quê? Porque a vida é contada pelo que eu tenho. A vida não é contada pelo que eu não tenho. Lembra os discípulos? Jesus pregando. Fica tarde. A multidão está com fome. E o tipo falou assim: ó, Jesus, acaba o sermão logo. Manda o povo embora. Porque aqui não tem comida. Era 5.000 pessoas. A pessoa chega hoje, em pleno século XXI, 5.000 pessoas querendo comer em Arapongas, é problema. Porque nós não temos uma rede de restaurante para isso. Imagina aquela época, Jesus despede a multidão. Porque onde vamos encontrar 200 denários? 200 denários seria
200 dias de trabalho. Hoje mais ou menos 20 mil reais. Se a minha conta estiver certa, ou é 2 mil, não sei. Um dia de trabalho hoje é 100 real. Quanto dá 100 vezes 200? Quem que é bom de geografia aí? Quanto que é 100 vezes 200? 20 mil ou 2 mil? 20 mil. Então, senhor, aonde acharemos 20 mil real para dar de comer a esse povo? Eu preciso de 20 mil real, senhor, porque para comer 5 mil pessoas. Eu falo, o que você tem aí? Ah, nós temos só 5 pães e 2 peixinhos, hein? Só o que tem. Então faz o seguinte, manda a turma sentar aí, que com 5 pães e 2 peixinhos, nós vamos resolver essa bagaça. Porque a vida é contada pelo que eu tenho, não pelo que eu não tenho. Se só tem 5 pães e 2 peixinhos, então vamos organizar o que nós temos. Eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: em tempo de crise, em tempo de dúvida, como o profeta tinha, você não pode olhar para o que falta. Olha para aquilo que você tem. Porque a vida não é feita pela ausência. A vida é feita pela presença. Eu não quero entrar em detalhe, eu quero encerrar. Eu lembro um dia em Ivaiporã, que eu fui receber o meu salário, tesoureiro muito querido. Quando ele pagou, eu dei graças a Deus, separei meu dízimo. Ele perguntou: o que é isso, pastor? Eu falei: meu dízimo. Ele começou a chorar. Perguntei: o que foi, Manuel? Ele falou: pastor, o pastor que estava aqui há 5 anos atrás, ele vinha aqui todo mês, perguntava: cadê aquela mixaria do meu salário? O senhor ganha menos que ele, pastor, porque eu era mais novo. O senhor vem aqui todo mês, com toda alegria, e eu vejo todo mês, se o senhor separar o seu dízimo ao Senhor. Sabe por quê, querido? Eu aprendi a contar a vida pelo que eu tenho. Ontem, lá em Maringá, eu revi ovelhas de Iporã e revi ovelhas de Ivaiporã também. Tempo muito difícil. Em Ivaiporã, o meu salário tinha que vir de fora. Eu só não continuei em Ivaiporã, fiquei 1 ano só. Porque o salário vinha de fora e a igreja não podia pagar. E o salário era o menor salário do estado. Em Ivaiporã, eu tinha que trabalhar numa atividade paralela. No dia de folga, eu ia para Cianorte com compradores. Mas eu saí de Iporã chorando. Saí de Ivaiporã chorando. Porque eu sempre contei a vida pela presença. Quero encerrar esse irmão. Eu não sei o que falta para você. Quero perguntar se você sabe o que você tem na mão. O que você tem na mão pode não ser o suficiente para encerrar, mas é o suficiente para começar uma história de milagre. Nós não podemos ser igual o mundo e contar a vida pelo que nós não temos. Nós temos que aprender a dar graças a Deus pelo que temos. Contar com possibilidades que eu nem imagino, que é como, por exemplo, emprestar vasilhas da vizinha. E tem que entender que o milagre não vai me levar de trabalhar. O que eu tenho é suficiente. As pessoas que me cercam
são as pessoas que Deus vai usar. E quanto a mim, eu tenho que sair daqui e dizer: vou trabalhar. Eu vou citar essa frase pela milésima vez. Quando você entrou no templo pela Marabu ou aqui pela Roxinol, você entrou no local de adoração. Você deixou lá fora o mundo, cruzou a fronteira, e você está agora no ambiente de adoração e de louvor. Daqui a 2 minutinhos eu vou orar. Vou impetrar a bênção, vou te despedir. Não vou nem te convidar para o altar hoje. Onde você está, eu vou orar, vou te despedir. Quando você pisar na Roxinol, ou pisar na Marabu, você entrou no campo missionário. E ali você é desafiado a trabalhar. Com o que você tem, com o pouco de azeite que lhe resta, com os amigos que você não esperava, os vizinhos que você não contava, mas com a manga arregaçada e com a disposição, já que Ele multiplicou o azeite, não me deu nenhum real, eu vou trabalhar, eu conto com milagre, eu não conto com mágica. Feche os teus olhos. Não vou nem te convidar para o altar. Durante alguns minutos, você coloca agora diante de Deus a tua dificuldade. Pensa em alguns amigos que falharam com você. Eu vou orar aqui um minutinho. Pensa em alguma decisão, talvez judicial, que não foi favorável. Pensa num exame clínico que deu positivo. Pense em alguém que te traiu. Eliseu não resolveu de imediato. E eu vou dizer a você, o que você tem em casa? Antes de dizer que não tem nada, você vai dizer ao Senhor: pode multiplicar, porque eu vou arregaçar a manga, eu vou trabalhar. Deus, eu procurei, ó Pai, debaixo da tua orientação, servir ao teu povo, Pai, algo que eu entendo ser importante para esse momento. Agora eu quero abençoar o teu povo. Alguns dos meus irmãos, Pai, vão ter que te servir num ambiente promíscuo de faculdade. Alguns dos meus irmãos e irmãs vão ter que te servir para um ambiente terrível de colégio, Pai, de escola, Pai, onde há orgias, Pai, onde há troca de valores. Pai, alguns dos meus irmãos, ó Pai, vão ter que te servir no comércio, alguns deles na indústria, Pai. Alguns são profissionais liberais, Pai. Pai, quando eles cruzarem a fronteira do templo, que eles possam sair daqui a fim de trabalhar o teu milagre, Pai. Que tu possa, Pai, fazer chover, porque vai ter homens e mulheres, juvenis e jovens, que vão trabalhar a santidade dessa cidade. Pai, eu quero clamar por um avivamento genuíno. Pai, nos prepare, faça cada membro aqui um líder, para cuidar de 5, 6, 10 pessoas, que queremos, Pai, contar com a tua bênção, multiplicar o azeite, Pai, e trabalhar para ver essa cidade, não mais ser terra de móveis, mas ser terra de santidade e avivamento. Pai, eu quero despedir, quero abençoar o teu povo, que essa última semana de maio seja marcada por milagre. Pai, não pedimos que tu nos livre de trabalhar, mas que o teu milagre nos faça te servir
com excelência. Que o amor infinito do Pai, a graça redentora do Filho, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com você, seja com a tua família, seja com os teus negócios e seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Vai na bênção, meu querido, vai na paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.